Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius Rodrigues, bem-vindo ao Pingo Militares. E eu vou trazer um vídeo bem rápido para vocês sobre história do Brasil, beleza? Então vamos lá, a gente vai falar aqui sobre o período pombalino e a mineração. É uma revisão bem rápida, então se você não for inscrito no canal, clique aqui embaixo, se inscreva, beleza? Vamos lá. Primeiramente a gente tem aqui que o Estado português ele buscou exercer um controle completo sobre as áreas de mineração. Isso você tem que saber de cor. A gente tem nosso primeiro tópico aqui que é importante, se você quiser dar um print aí, pausa e anota, porque em 1702 a gente tem a Intendência das Minas, beleza? Era o órgão que ficava responsável sobre as áreas de mineração. Então, ao ano de 1702, a gente foi estabelecida a Intendência das Minas. Show? Os distritos da mineração foram colocados sob o controle direto da coroa, beleza? E era o Estado Fiscal, ó, o Estado Fiscal dentro do Estado Colonial. Show? Vamos lá? Beleza? E a gente tem as características gerais, né? A exploração do ouro de aluvião, as técnicas rudimentares, beleza? Era técnica rudimentar porque não tinha uma qualificação técnica para fazer essa extração, beleza? As dificuldades com o abastecimento, era muito difícil o processo de logística daquela época, o transporte, então era bem difícil você extrair o ouro de uma determinada região das minas e poder transportar ele, porque as estradas não eram asfaltadas naquela época, eram estradas de chão, então você tinha muita dificuldade nisso. Show? O emprego do trabalho escravo, né? Apesar do crescimento do trabalho livre, então naquela época a gente tinha ainda uma forte presença do trabalho escravo. Isso vai mudar anos depois. A organização das datas, né? O que eram datas? Era distribuídas em funções do número de escravos dos interessados. Então as datas eram regiões ali onde ficava como eu posso dizer? Ficava uma região, ficava responsável ali para poder fazer a extração. É como se fosse vários lotes, né? E cada lote era chamado de data. Então é essa definição aí. As lavras, né? Áreas maiores de exploração de jazidas. Então, como as datas eram pequenos lotes, as lavras já eram áreas muito maiores, né? Da exploração das jazidas de mineração. E a gente também tem as restrições ao acesso, né? Aos distritos de mineração. Beleza? A gente tinha as fasqueiras, né? As fasqueiras surgiam em antigas lavras abandonadas ou jazidas pouco produtivas e eram exploradas por homens pobres, não existindo um controle efetivo do Estado. Por exemplo, a gente tinha as antigas lavras, né? Ou seja, eram jazidas que foram exploradas e depois eles partiam para outras áreas. E a gente tem essas pessoas aqui que eram os fascadores, né? Porque eles iam nesses lugares onde já teve a exploração, e eles iam para poder ver, né, o que tinha sobrado para conseguir alguma coisa. Então o nome dessas pessoas eram fascadores, beleza? E aqui a gente tem a nossa imagem, né, sobre o ouro, né? Primeiramente a gente tinha o quinto, né? Era determinado o pagamento do quinto, era obrigatório e era 20% sobre a riqueza explorada. A gente tem a captação lá em 1710, que é a cobrança de imposto pelo número de bateias ou escravos. Show! Em 1719 foram criadas as casas de fundição, que obrigavam os mineradores a derreter o ouro sob o controle da intendência, né? Intendência das minas, ou seja, o pessoal explorava o ouro naquela região, eles eram obrigados a ir às casas de fundição. Lá o ouro era derretido e ele recebia o selo da coroa para poder ter esse controle. A gente também tem a finta, né, de 30 e 100 arrobas. Ela fixava a produção anual do ouro, né, em 441 quilos em 1470, beleza? A gente também tem o arroxo fiscal, né, onde a gente tem a derrama, que instituída em 1765 por determinação do Marquês de Pombal. É importante lembrar, Marquês de Pombal, ele fazia essa determinação que consistia na cobrança violenta de impostos atrasados e arrestamento de bens dos devedores, sempre que a arrecadação fosse inferior a 100 arrobas de ouro. Ou seja,
Você não pagou 100 arrobas de ouro, meu irmão, você vai perder tudo. Marquês de Pombal determinava a derrama. Iria lá na sua residência, alguma coisa assim, né? E ele, na verdade, fazia o recolhimento dos bens. Cara, você não tem ouro, você vai pagar de alguma forma, você vai pagar essa dívida, beleza? Você não podia ter dívida, você tinha que pagar os impostos. E a derrama é importante porque algum tempo depois, né, você vai ter a Inconfidência Mineira e uma das causas, né, que desencadearam a Inconfidência Mineira foi a derrama. Então é bem importante você saber essa determinação e o que era, beleza? A gente tem o inferno sobre o distrito diamantino, né? Pois a gente tem essa sequência de datas que foram muito importantes. Lá em 1729 a gente tem a descoberta das primeiras jazidas. Aí logo depois, em 1733, a criação do distrito diamantino. Show! E durante esse período de 1730 e 1740, a gente teve a tributação, que era efetuada através do quinto e da captação. Em 1740 e 1771, o estabelecimento dos contratos, né, de monopólio. E em 1771, a criação da Real Extração de Diamantes no Arraial do Tijuco, onde a coroa passava a administrar diretamente a mineração. Show! Então não se importe tanto por essas datas, né? Na verdade, algumas outras ali é bom você saber, mas tente fixar mais o cronograma, né? Como foi esse processo sobre o inferno lá no distrito diamantino. Então é importante você saber. A gente também tem o infame Tratado de Methuen, né? 1703, ou seja, acusado por uma crise econômica herdada no século XVII, né? Portugal ele assinou com os ingleses um acordo que fixava cotas de importação de tecidos britânicos pelos portugueses. E em troca a Inglaterra compraria vinhos lusitanos, né? Então o Tratado de Methuen é famoso, ele é mais conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Por quê? Portugal iria comprar os tecidos ingleses, né? E os ingleses iriam comprar os vinhos portugueses. Mas o que era interessante, por quê? O que era mais rentável naquela época, ou seja, o que era mais necessário? Você comprar tecidos, roupas para você usar, ou você comprar vinhos para beber? Logo, é claro que as roupas eram mais interessantes, ou seja, as roupas eram o que vendiam mais, não os vinhos, né? Porque as pessoas compravam mais roupas do que vinhos naquela época. Acredito que hoje em dia se inverteu, né? As pessoas bebem mais do que elas compram mais roupas. Mas naquela época, até então, os tecidos ingleses, né? Os tecidos aí britânicos, eles eram mais vendidos. Então Portugal não teve um bom negócio nesse tratado. Então, o tratado provocou um desequilíbrio da balança comercial lusitana e atrasou o desenvolvimento manufatureiro daquele reino. Show? A gente tem as consequências do surto minerador. Só houve um erro aqui de digitação. Mas as consequências foi o centralismo fiscal, né? A interiorização da colônia, porque aquela é uma área não muito povoada. Então, graças à mineração, a gente teve a interiorização da colônia. A gente também teve o aumento da população colonial, beleza? O deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste com a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, em 1763, graças ao Marquês de Pombal, a gente tem a mudança, né? Porque a primeira capital era Salvador e ela passa para o Rio de Janeiro por uma proximidade com a região das Minas. Então, marca aí, 1763, a gente tem a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Show? Outras consequências foi a maior mobilidade social também. A gente tem a conscientização da exploração metropolitana, o desenvolvimento das atividades econômicas complementares, principalmente da pecuária sulista. E a gente tem as realizações de Pombal. Show? O alvará de 1759, né, que foi a expulsão dos jesuítas e a secularização do ensino. Graças ao Pombal, a gente tem a transferência da capital colonial para Salvador. A gente tem a instalação de manufaturas no Brasil, né, a parte do setor têxtil. A criação da Companhia de Comércio no Brasil, né. A gente tem a criação de comércio do Grão-Pará e Maranhão, e Pernambuco e Paraíba. Show?
A gente tem a diversificação das atividades agrícolas, né? O algodão, o fumo, o café. A extinção do sistema de capitanias hereditárias. Então, ó, marca aí, ó, algo importante. Pode cair na sua prova. A extinção do sistema de capitanias hereditárias, beleza? Ó, ele extinguiu as capitanias hereditárias. Então, ela vai extinguir nesse período aqui, ó, graças ao Marquês de Pombal. E ele também extinguiu a escravidão indígena. Não é africana, é indígena. Ele vai extinguir a escravidão indígena. Ou seja, o indígena como colono agora. Súdito do rei, né? Então marca aí que é importante. Então esse é o resumo aí, espero ter ajudado. Clica aqui embaixo, se inscreva, beleza? Dá essa força aí pro canal, porque a gente pretende trazer muitos vídeos de revisão para vocês, para ajudar nessa preparação. E até a próxima. Valeu, tamo junto.